Você já ouviu dizer que menos é mais? Será que isso se aplica a qualquer setor da nossa vida, qualquer área, qualquer assunto? Será que na hora de responder uma prova, menos é mais? Eu sou André Guerra e eu vou te explicar nesse vídeo como é que você pode ou não aplicar essa história do menos é mais para responder uma questão discursiva. Fique comigo até o final do vídeo e você vai aprender todas as artimanhas para você responder uma questão discursiva e garantir uma boa nota na sua prova. Você que vai prestar algum vestibular ou algum concurso que exige questões discursivas, você que vai estar aí na escola tendo que responder questões discursivas ou na faculdade. Então, isso se aplica independente da área do conhecimento. Não estou apenas falando de questões de língua portuguesa, de literatura, de interpretação de texto, mas questões de biologia, de história, de geografia, a não ser aquelas questões que são meramente de cálculo, né, puro cálculo. O que eu vou falar aqui se aplica aí à grande maioria das áreas do conhecimento. Então, fique comigo. Na hora de responder a uma questão discursiva, primeiro você tem que entender o que é uma questão discursiva. É uma questão tratando de algum assunto específico dentro de uma disciplina e está sendo solicitado de você um comando específico, ou mais de um. O elaborador da prova quer de você algo específico, uma ação específica e determinada. Onde é que você vai encontrar isso? Como é que você vai saber? Você vai adivinhar? Claro que não. Você vai observar os comandos verbais. O que são comandos verbais? São os verbos utilizados pelo elaborador da sua prova para mostrar para você o que é que ele quer. Por exemplo, pode ser cite, exemplifique, denomine, justifique, explique. Tá bom? Então fique muito atento ao que está sendo pedido ali naquela questão e faça o que foi pedido. Nesse caso, menos é mais. Por quê? Se foi pedido um comando X e você começa a responder além daquele comando X, seguindo uma série de outros comandos que não estão ali, você está demonstrando para o elaborador da prova, para o corretor da sua questão, que você não tem objetividade na hora de expressar o seu conhecimento. Você está sendo prolixo. Sabe aquelas pessoas que falam, dão a volta no planeta e contam a história da vida para dizer algo que seria resumido numa frase? Pois é, esse tipo de pessoa a gente chama de pessoa prolixa. Na verdade, na hora de responder a sua questão, você deve ser conciso ou concisa e ter objetividade para responder aquilo que foi pedido. Não apenas quanto aos comandos verbais, mas também quanto ao conteúdo. Não adianta você, naquela questão, você não precisa demonstrar todo o conhecimento da sua vida escolar, da sua vida acadêmica em uma questão. Não é assim que funciona. Você deve, para garantir uma boa nota, além de demonstrar o conteúdo solicitado, demonstrar que sabe atender a um comando verbal e ser objetivo, ser objetiva. Certo? Essa é a primeira dica. Aí na hora de estruturar a sua questão discursiva, será que o menos é mais se aplica? De forma alguma. Por exemplo, se for solicitado que você cite 3 conceitos ou 3 denominações, 3 nomes de elementos, tá? Você não vai, na sua resposta, simplesmente colocar as frases soltas ou os nomes dos elementos soltos, separados por vírgula ou em tópicos na sua enumeração. Não! É uma questão discursiva. Uma questão discursiva requer que haja a construção de um discurso. Nesse caso, menos é mais não se aplica, porque você vai construir um texto para atender ao comando verbal, um mini texto, um microtexto, com início, meio e fim, construa um parágrafo. Então, como seria uma resposta? Os elementos que interferem em tal processo, no processo X, são os elementos Y, Z, K e W. É uma estrutura textual, por menor que seja. Você não pode soltar palavras na sua resposta de uma questão que se propõe a ser uma questão discursiva. Nesse caso, eu te digo, menos é mais não se aplica. Não economize na estrutura. Também não use a estrutura para enrolar, né? Então, se tem uma coisa que todo professor e todo corretor tem em comum, é um detector de enrolation.
Se você começar a enrolar, o professor, o corretor sabe. Seja objetivo, mas não economize na estruturação do seu pensamento, porque o seu texto nada mais é do que isso. É o seu pensamento sobre um determinado conteúdo estruturado em uma resposta. E isso serve para qualquer campo do conhecimento. Outro exemplo em que menos é mais não se aplica. Existe um comando verbal que é o justifique. Tá? O justifique, ele em si já traz a necessidade de você comprovar com um elemento do texto. A minha dica para você é, mesmo que o comando justifique não apareça no enunciado, use uma comprovação extraída do texto. Comprove a sua visão, comprove a sua análise com uma frase muito simples. Depois que você escrever a sua resposta propriamente dita, coloque um ponto de continuação e diga: isso pode ser comprovado por tais e tais elementos, ou isso pode ser comprovado por, abre aspas, coloca um pequeno trecho, fecha aspas. Fazendo isso, você demonstra para o elaborador, para o corretor da sua questão, que além de dominar o conteúdo, que além de saber atender ao comando verbal, você é capaz de comprovar o que você diz. Essas foram algumas dicas para você responder melhor às questões discursivas, esteja você no colégio, ou na faculdade, ou prestando algum exame vestibular ou algum concurso público. Espero que eu possa ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, então dá uma curtida, tá? Para dar um retorno pra gente, ou faz um comentário, fala se você gostou, se não gostou. Se você tiver alguma dúvida, coloca, a gente pode gravar um novo vídeo para atender a sua dúvida. Se você lembrou de alguém que precisa melhorar essa parte das questões discursivas, compartilha com essa pessoa o nosso vídeo. E se você quer mais dicas para se tornar cada vez mais profissional na preparação para os vestibulares, para concursos ou para a sua vida escolar, para a sua vida acadêmica, então se inscreve aqui no nosso canal. Em algum lugar na tela do seu celular ou do seu computador tem um botão inscreva-se para você. Se ainda não é inscrito, é só clicar nesse botão e participar aqui dessa nossa comunidade, desse nosso grupo de estudos linguísticos via YouTube. Um grande abraço e até a próxima!